Bom, iniciaremos no nosso curso o conteúdo que diz respeito aos problemas de rede. E na aula de hoje trataremos de problemas de transporte. Problemas de rede ou modelos em rede. Modelos de rede podem ser utilizados em diversas áreas, tais como transporte, energia e comunicações, para a modelagem de diversos tipos de problemas. Uma rede é um conjunto de vértices ou nós ligados entre si por um conjunto de arcos. Tá? Então, nós temos os nós e os arcos como representado por esta figura. Se a gente quiser, por exemplo, determinar como um dos problemas que iremos ver de caminho mínimo, por exemplo, nós iríamos colocar os nós, os vértices do sistema viário e cada segmento do segmento viário como um arco. Durante este tópico da disciplina, problemas de rede, nós iremos abordar os problemas de transporte na aula de hoje, falaremos do caso LCL bicicleta, da solução sem dame ou com dame, e o caso da LCL Fórmula 1. Tá? Na aula que vem, trataremos dos problemas de rede de distribuição, abordaremos os problemas de menor caminho e problemas de fluxo máximo. Então, nos problemas de transporte, o que são os problemas de transporte? É um problema que trata de transportar, alocar ou designar recursos de fonte para destinos. Isso a gente já determina as variáveis. Cada fonte é associado a um destino por um custo. E teremos uma matriz de custo. E no nosso problema de transporte, nós iremos buscar minimizar o custo desse transporte de fonte, das diversas fontes, para os diversos destinos. Tá? Eu também ressalto aqui que nos cursos tradicionais de pesquisa operacional, aborda-se a problemática da solução inicial. Uns exemplos aí, como por exemplo, o método do canto noroeste, Vogel e mínimo da matriz de custo. São técnicas ou algoritmos que buscam uma solução inicial muito próxima da solução ótima. Tá? Essas técnicas não serão abordadas no nosso curso. Então, veremos aqui o nosso problema didático, tá? Para aprendermos aí o conteúdo. Problema de transporte, o caso da LCL Bicicletas. A LCL Bicicletas possui 3 fábricas localizadas no Rio, Salvador e Belo Horizonte. A produção deve ser entregue em Recife, Salvador e Manaus. Considerando os custos de transporte unitário, as capacidades de produção das fábricas e as demandas dos centros consumidores que estão especificados na tabela a seguir. Determine quanto deve ser produzido e entregue por cada fábrica em cada centro consumidor de forma a minimizar os custos de transporte. Então a tabela está dizendo aí o que cada centro consumidor tem de custos de transportes. O centro consumidor, o Rio Recife consome 2.000 bicicletas, Salvador 2.000, Manaus 1.000. As fábricas, Rio tem a capacidade de produzir 2.000 bicicletas, São Paulo 1.500 e Belo Horizonte 1.500. E os custos associados a levar a bicicleta do Rio para Recife, por exemplo, que seria de 25 unidades para cada bicicleta, 20 de Rio para Salvador e assim sucessivamente. Então temos aí um modelo tradicional, existem 9 variáveis para expressar as quantidades transportadas, Se a gente tem 3 centro produtor, 3 fábricas e 3 destinos, 3 vezes 3, 9, então teremos 9 variáveis,
e designaremos aí X e índice J quanto à quantidade transportada da fábrica I para o centro consumidor J, onde o I seria 1 Rio, 2 São Paulo, 3 Belo Horizonte, e o J, 1 Recife, 2 Salvador e 3 Manaus. Como é que ficaria as nossas variáveis de decisão, a designação delas, e o nosso modelo, tá? Então, nós temos aí a função, né, objetivo, que seria minimizar os custos, né, colocando ali o valor de cada custo, né, multiplicada por cada variável, sujeita às restrições. Nós teríamos aí as restrições, né, de capacidade, né, e as restrições, né, de produção. Bom, soluções inteiras. Para problemas de transporte, onde os valores das ofertas e demandas sejam números inteiros, todos os valores das variáveis das soluções básicas viadas, incluindo a solução ótima, também serão inteiros. Então, no nosso caso, né, caso a gente queira solução inteira, no caso do Excel, nós podemos designar as variáveis como variáveis inteiras ali na caixa, né, de restrições, né, colocando ela como valor inteiro. As condições necessárias e suficientes para o problema de transporte com N fábricas e M centro consumidores tem a solução é dada por esta relação, né? O somatório do que é fabricado, né, o total da capacidade, é igual ao total da demanda. Problema de transporte, oferta diferente da demanda. Como é que abordamos esse tipo de problema? Tá? Então, uma das técnicas, né, é que pode ser aplicada a regra das variáveis fantasmas, também conhecida como variável dummy. Tá? No caso da oferta ser maior que a demanda, devemos introduzir um destino fantasma. Como é que a gente interpreta isso? Nós temos, né, um excesso de oferta. Nós criamos um destino fantasma para consumir este excesso de oferta. No caso da demanda maior que a oferta, devemos introduzir uma oferta fantasma. Então, no nosso caso, nós temos um excesso de demanda. Então, nós inventamos ali uma fábrica fantasma para produzir, né, para atender esse excesso de demanda. Tá? Todos os custos relacionados às variáveis fantasmas, ou dummy, serão nulos. A oferta ou a demanda fantasma será dada pela diferença entre o total ofertado e o total demandado. Então, esse artifício também, né, como lembrar que é utilizado para facilitar a interpretação. Tá? Então, vejamos aqui o caso, né, de transporte, né, do caso da LCL Bicicleta, modificando a oferta de São Paulo de 1.500 para 3.000 bicis. Então, temos esse quadro aí, né? Rio produz 2.000, São Paulo produz 3.000, Belo Horizonte 1.500 e temos os centros consumidores. 2.000 Recife, 2.000 Salvador e 1.000 Manaus. O problema em questão será representado no Excel desta forma. E cabe aí destacar que a oferta das fábricas de Rio, São Paulo e Belo Horizonte totalizam 6.500 unidades. E as demandas de Rio, Recife, Salvador e Manaus, 5.000 unidades, implicando que a oferta é maior do que a demanda.
Bom, tendo a oferta, né, de Rio e São Paulo sendo maior do que a demanda, tá, nós iremos justamente fazer o quê? Criar uma variável dummy com a diferença entre oferta e demanda. E associar a elas, né, custos nulos. Dado isto, o nosso problema ficou configurado desta forma e também configurado no solver, que veremos agora ele com mais detalhes. Então, vejamos ali, né? A função objetivo, nós colocamos a célula verde, é uma função de minimizar. As nossas células amarelas são, né, as nossas variáveis, né, de decisão. As nossas células laranja, como nós introduzimos ali uma variável dummy, nós iremos colocar um sinal de igualdade. E as nossas células vermelhas, que são de restrição. E escolhemos ali o método simplex. E temos aí a nossa solução do nosso problema. Tá? O que a gente pode analisar é que o custo total foi de 110 mil, né? E São Paulo envia 1.500 bices para dummy. Ou seja, existe, na realidade, uma capacidade ociosa de São Paulo, né, de 1.500 bicicletas. Tá? São Paulo vai entregar 500 bicicletas para Recife, 1.000 para Manaus e vai ter uma capacidade ociosa ali de 1.500 bicicletas. Solução alternativa, né, no problema de transporte. As variáveis dummy não são obrigatórias. Elas apenas facilitam a interpretação do resultado da otimização. Como regra, né, quando a capacidade é maior que a demanda, o que é feito, né, quando utilizamos a variável dummy? Nós fazemos a criação de um consumidor dummy para absorver o excesso da capacidade. A interpretação é essa. Existe uma capacidade ociosa, criamos um consumidor dummy. Mas nós temos a alternativa de utilizar restrições da oferta com sinal de menor ou igual. Onde está lá a relação, né, de oferta, né, das restrições de oferta, nós podemos colocar um sinal de menor ou igual. Tá? Quando a capacidade é maior que a demanda, sinal de menor ou igual na oferta. Bom lembrar isso. Quando a demanda é maior que a capacidade, né, a criação, né, nós iremos ter que criar uma fábrica dummy para suprir esse excesso de demanda. Tá? Ou seja, temos demandas que não são atendidas. E a alternativa é, no caso, seria restrições de demanda com sinal menor ou igual. Então, quando a capacidade é maior que a demanda, lá na oferta, nós utilizamos sinal menor ou igual. Quando a demanda é maior que a capacidade, lá nas relações de demanda, utilizamos, né, o sinal menor ou igual. Evidente, né, no caso ali de capacidade, né, e demanda, tá, a restrição de oferta leva sinal de menor ou igual, mas as restrições de demanda levam sinal de igual. Do mesmo modo que quando a demanda é maior que a capacidade, as restrições de demanda levam sinal menor ou igual.
E as restrições de oferta levam sinal igual. Então vejamos aqui o problema, né? Problema sem o dummy, tá? Nós temos as mesmas formulações. É o mesmo problema, só que não iremos agora introduzir nem uma coluna, nem uma linha dummy, ou seja, não iremos introduzir variável dummy nenhuma. Temos aqui o nosso problema, né, modelado no Excel. Muito bem, então vamos dar um zoom aqui na parametrização do solver. Temos aí a função objetivo, que é a nossa célula verde. É uma função de minimizar. As células variáveis, que geralmente padronizamos como células ali no nosso células amarelas. De um lado, né, das restrições, nós iremos colocar ali justamente as células laranja, né, que são o LHS, né? E agora o detalhe. Tá? Bom, nós vimos lá, quando a capacidade é maior que a demanda, se cria um consumidor dummy. Mas aí, né, justamente para absorver, né, esta capacidade ociosa. Né? Mas como alternativa, o que a gente pode fazer? Nas restrições de oferta, no caso ali, no nosso problema, nesse problema é uma coluna, nós colocamos ali um sinal de menor ou igual. Está ali, ó. E nas outras restrições, tá, que são as restrições, né, de demanda, continua a mesma coisa com o sinal igual. Tá? E aí, nós temos aí a nossa célula vermelha, né, que é justamente o RHS, e o método simplex. E iremos, né, resolver o nosso problema, na qual teremos aí esta solução. Tá? Bom, o problema de transporte não é aplicado apenas para o problemas de distribuição de mercadoria das fábricas para os centros distribuidores. O mesmo tipo de formulação podem ser aplicada a outros tipos de problemas, tais como problemas de escalas de produção, problemas de layout de fábrica. Então vejamos agora um caso, né, de um problema de escala de produção. O caso da LCL Fórmula 1 Limitada. A LCL Fórmula 1 Limitada fornece motores para um grande número de equipes de Fórmula 1. A companhia detém uma série de contratos de entrega futuras programadas para o próximo ano. As entregas deverão ocorrer trimestralmente de acordo com as necessidades das equipes. A tabela resume as entregas programadas, a capacidade máxima de produção, o custo de produção por trimestre e o custo de armazenamento. Formule o problema para achar o número de motores que devem ser fabricados em cada trimestre, de maneira a atender os pedidos contratados. Então, o que acontece ali? Né? Você, na realidade, tem os pedidos e tem ali uma capacidade e o custo. E associado, entendeu? A cada trimestre, né, também um custo de armazenagem, que no caso ele é de 0,015, né, para cada unidade, né, e ali ele está também colocando ali que seria, no caso ali, em milhões de reais, tá? Muito bem. Muito bem. Então nós temos aí uma representação gráfica do nosso problema, com as nossas capacidades de produção e demanda. Então, as nossas capacidades de produção no primeiro trimestre é de 25 unidades, no segundo 35, no terceiro 30 e no quarto 10.
E nossas demandas no primeiro trimestre é 10 unidades, no segundo 15, no terceiro 25 e no quarto 20. Também é apresentado aí os custos associados a produzir num trimestre e entregar no trimestre de destino. Então, no caso de nós produzirmos o motor no primeiro trimestre e entregarmos no primeiro trimestre, teremos um custo de 1,08, como vimos anterior, nos dados do problema. Mas caso esse motor seja produzido no primeiro trimestre e seja entregue lá no segundo trimestre, ele seja comprado lá no segundo trimestre, nós teremos que associar a ele mais um custo de armazenamento que é de 0,015. Então, teríamos, passaríamos de 1,08 para 1,08 mais 0,015, que daria 1,095. Da mesma forma, se ele for entregue no terceiro trimestre, aumentaríamos o custo de mais 0,015. E, finalmente, no quarto trimestre, também aumentaríamos esse custo, acumularíamos mais um trimestre de custos de armazenamento. Verificamos também que as ofertas, está marcando aí igual a 100, e a demanda igual a 70, nós temos uma diferença entre oferta e demanda. No nosso caso aí, como a oferta é maior que a demanda, nós criamos um destino dummy para absorver essa diferença. Vocês podem estar estranhando ali, mas o que significa esse menos 25, menos 35, menos 30, menos 10? Não, isso aí na realidade é a convenção que nós iremos usar quando tratarmos do problema de rede. Tudo aquilo que é produzido, nós colocamos como um sinal negativo, ou seja, na realidade ele está sendo extraído de um determinado nó, então colocamos um sinal negativo, mas não é algo que nós devemos tomar atenção na aula de hoje. O que é importante é justamente a gente compreender como é que se formula o problema de transporte. Então, aí está criado o nosso destino dummy e, evidentemente, associamos ali uma demanda de 30 e para cada uma um custo nulo, zero, para ser entregue no que seria neste quinto trimestre, ou melhor, no trimestre dummy. Colocando isso numa fórmula tabular, teríamos isso, A fonte, a produção de motores no trimestre tal, J, a entrega dos motores às equipes no trimestre J. E X e J, o número de motores produzido no trimestre J para entrega no trimestre J. E os custos associados e as demandas. E, evidentemente, pegando os dados ali do nosso problema representado de forma gráfica, teríamos esta tabulação aí, esta formulação. Este problema no Excel teria este formato. Colocaríamos ali uma matriz de custos. Geralmente a gente coloca ela em cinza, destacando ali que os custos do dummy é nulo. As nossas células variáveis ou células de decisão. E ali os nossos LHS, que são as células laranjas, RHS, as células vermelhas, e os custos total. Muito bem, então, na modelagem do nosso problema, devemos tomar alguns cuidados. Primeiro,
iremos lá no custo total, fazer a soma do produto do quê? Ali da matriz de custo com a matriz amarela. E também iremos, né, para cada célula laranja, fazer o somatório das células amarelas correspondentes, ou seja, das células, né, variáveis. E teremos, né, o nosso modelo Excel, né, pelo solver, apresentado dessa forma. Então vamos ver ele mais detalhado agora. Tá? Então temos ali a célula verde, né? É uma função de minimizar. As células amarelas têm que ser escolhidas somente as amarelas. Então, como é que você faz isso? Escolhe as células amarelas da primeira linha, dá um ponto e vírgula. Escolhe da segunda linha amarela, ponto e vírgula, e assim sucessivamente. As células laranjas, de um lado, as células vermelhas do outro. E no nosso caso, nós teremos sinais de igualdade, já que estamos utilizando, né, a variável dummy. Tá? Lembrando, né, e escolhemos ali o método simplex. Bom, então, desta forma, teremos esta solução. Nós temos ali um custo total de 77,3 e destaca-se também que a fonte 2, que é o segundo trimestre, produziria em excesso, né, já que estaria entregando, né, este surplus, este excesso de produção para a variável de destino dummy. Então, qual decisão seria tomada? É no segundo trimestre deixar de produzir, né, menos 30 motores. Na aula que vem, trataremos do uso de modelos de redes para solucionar problemas como, por exemplo, o da distribuição.